Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Beleza, na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo de funções. Em especial nós iremos falar de função afim ou função do primeiro grau. Vamos acompanhar essa situação problema aí. Quem não anda de táxi? Quem nunca andou de táxi, né? Você aí, ó, que quando quer conquistar a mina, certo? Vai levar lá ao shopping, vai levar lá a algum lugar, não vai levar de busão, certo? Você vai levar de táxi. Então vamos pensar numa situação problema aí, ó. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada. É um valor fixo. Você entrou, você já vai pagar R$ 3,50 mais 70 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, isso aí você tem um valor que varia de acordo com a quilometragem percorrida, certo? Se você percorrer 1 quilômetro, você vai pagar 70 centavos. Se você percorrer 2 quilômetros, isso aí, 1,40. E assim por diante. Ele quer saber o seguinte: determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km. Então vamos lá, você tem condições de resolver essa questão. Vou lá dar um minutinho para vocês fazerem essa questão, beleza? Vamos lá então, vamos verificar a resposta. Eu sei que muitos de vocês já fizeram aí, certo? Você pegou 18 e multiplicou por quanto? Isso, 70 centavos. E depois... Muito bem, garoto. Somou com 3,50. Isso aí, estou gostando de ver. Agora acompanha comigo aqui. Você fez de forma aritmética. Você só pegou os valores, multiplicou e somou. Certo? Os valores multiplicou, fez a multiplicação e depois somou o resultado com 3,50. Isso mesmo, está certíssimo. É esse o cálculo correto. Agora, mas vamos introduzir a álgebra. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que y é o valor a ser pago pela corrida. E x é a quantidade de quilômetros percorridos, no caso é 18. Então, olha só, a função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de x quilômetros, né? Nesse caso nós estabelecemos 18 quilômetros, mas x quilômetros, está lá y, que é o valor a ser pago, é igual a 70 centavos multiplicado por x, certo? E somado 3,50. Mas nesse caso, nessa situação, o x vale quanto? Isso aí, muito bem, 18 quilômetros. 18. Substituindo na equação, na função, né? O valor a ser pago por uma corrida de percurso igual a 18 quilômetros vai ser igual a quanto? R$ 16,10. Muito bem. O que você fez? Você, no lugar do x, você substituiu quem? 18, certo? 18 aqui, ó. Isso aí, ó. 0,7 vezes x mais 3,50. 0,7 vezes 18, 12,60. Somado aos 3,50, R$ 16,10. Então, o preço a ser pago pela corrida serão de R$ 16,10. Agora, acompanhe comigo aí. Você tem duas grandezas, uma em função da outra, uma variando em função da outra. Quais são? O valor a ser pago, né, e a quilometragem percorrida. Se você for observar, o valor a ser pago depende da quilometragem percorrida, certo? Então você tem uma função. E eu falo que é uma função do primeiro grau pelo seguinte, ó, se você for observar aqui, ó, essa variável aqui que eu chamo de variável independente, o grau dela é 1. Então você tem aqui um polinômio do primeiro grau. Então por isso você fala função polinomial do primeiro grau. Função porque você tem uma relação de dependência entre duas grandezas, né? Uma grandeza dependendo da outra, beleza? Agora uma coisa interessante, daqui a pouco nós vamos ver a forma geral de representarmos uma função do primeiro grau. Acompanhe aqui o seguinte: se eu quiser representar essa situação problema em um gráfico, eu vou pedir licença a você o seguinte: eu vou representar essa função aqui num gráfico, ok? E eu vou tirar do contexto aqui do táxi. Você vai entender o porquê. Acompanhe o seguinte: se eu quero representar graficamente essa função, vamos lá? Olha só como é que ficaria. Tá vendo aí? Olha só. Aqui eu usei o GeoGebra. É um aplicativo bacana que você consegue construir gráfico de qualquer função. Então esse gráfico aqui, ó, é o gráfico dessa função, ó, y igual a 0,7x mais 3,50. Agora acompanhe comigo, ó, eu estou chamando de y. Em algumas questões podemos chamar de f de x, que vai dar o mesmo sentido. Y é igual a f de x. Agora, se você for observar, aqui tem dois pontos circulados aqui, ó. Esse camarada aqui, onde está cortando o eixo y, e esse daqui, onde está cortando o eixo x. Daqui a pouquinho nós vamos ver quem são cada um, ok? Quem são esses pontos, beleza? Então, se eu quero representar uma função do primeiro grau, você já sabe o seguinte: o gráfico será uma reta, não é curva nem nada, é uma reta, beleza? Então vamos lá? A forma geral de uma função do primeiro grau ou função afim é essa daqui, ó. F de x, que é a mesma coisa que y, é igual a vezes x mais b.
Quem é aquele A e quem é aquele B? O A é o coeficiente de x, é o camarada que está multiplicando o x, certo? No probleminha anterior, aquele Azinho vale quanto? 0,7. Beleza? E o B? Quem é o B? O B é o termo independente. Nesse caso ali, a variável x, o grau dela é 0. Então, todo mundo levado a 0 é 1, então não aparece. Então, é o termo independente, ali não tem o x, ok? E agora acompanhe comigo. O A, ele tem que ser um valor diferente de 0, beleza? E eu sei também que o gráfico é uma reta, sempre. Gráfico reta, função do primeiro grau, ou função afim. Agora acompanhe esses dois exemplos aí, ó. Y, ou f de x igual a 6x menos 3, e f de x igual a menos 9x. Se eu perguntar para você, ambas são funções afins, né? Afim. E qual o valor de A e B em cada uma das funções? Eu vou dar um tempinho de 10 segundos para vocês fazerem. Eu quero vocês fazendo, pode fazer. Isso aí, vamos lá? Vamos verificar a resposta? Na primeira função, o valor de A é quem está multiplicando o x aqui, ó, vale 6. O termo independente, menos 3, que é o valor de B. Aqui quem está multiplicando x, ó, menos 9. Ok? Ah, Tite, não apareceu aqui, ó, mais alguma coisa. Isso é o zero. Zero é elemento neutro na adição. Então, o B vale 0 e o A vale menos 9, beleza? E vamos lá, vamos falar no coeficiente angular? Esse camarada, no gráfico, ele vai indicar a inclinação da reta. Em geometria analítica, você vai estudar reta, então você vai se apropriar um pouquinho mais desse conhecimento. Mas para nós aqui, ele é bem simples também. Ele indica a inclinação da reta. Acompanhe comigo aí, ó. Uma função, ela pode ser crescente ou decrescente. Eu posso fazer duas análises. Através do coeficiente angular. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Agora acompanhe aqui como eu analiso graficamente, né? Se o A é positivo, a função é crescente. Acompanhe comigo. Os valores de x vão ficando maiores de 0 para... Os valores de x vão ficando maiores, né? Ou positivos, né? Quando chega aqui é 0, daqui para cá é positivo, da esquerda para a direita, concorda comigo? Então vamos lá, ó. Eu estou andando aqui, ó, você é esse pontinho vermelho, eu vou andar, estou andando, ó, vou subir o morro, subindo o morro, então a função ela é crescente. Agora você está aqui, ó, tá descendo o morro, então a função é decrescente. Você pode fazer dessas duas formas, olhando o coeficiente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Se ele for positivo, a função é crescente. Beleza? Vamos lá, o coeficiente B. O que ele indica? É o coeficiente linear, ou termo independente. Ele indica o ponto onde a reta corta o eixo Y, galera. Lembra lá em cima, lá naquele slide, que eu peguei o gráfico e marquei 2 pontos, né, de vermelhinho, certo? Lembra? Então vamos lá. Tá aí, ó. E esse B, ele pode ser positivo. Se ele for positivo, o eixo Y será cortado acima do zero, ó. Tá aqui, ó, positivo. 0, 0 para cima positivo, 0 para baixo negativo, certo? Se o B for igual a 0, ele vai passar na origem. Atenção, ó, isso aqui é a origem. Aqui o x vale 0 e o y vale 0, beleza? E se o B for negativo, menor do que 0, né? Negativo, o y, o gráfico vai ser cortado no eixo y abaixo do 0, um valor negativo, desculpa aí. Ok? Atenção nisso. Beleza? Agora uma coisa importantíssima, raiz da função. Olha só, hein? Raiz da função. O que é a raiz da função? Raiz da função é o valor de x que anula a função. Ou seja, é o valor de x quando y é 0. E esse é o conceito algébrico. O conceito geométrico indica onde o eixo x é cortado. Indica a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Ok? Vamos pegar aquele probleminha nosso lá, anteriormente. Lá y igual a 0,7x mais 3,50. Então vamos lá. Essa aqui é a função. Se eu quero calcular a raiz da função, ou seja, é o valor de x quando y é 0. No lugar do y, eu vou colocar quem? 0. Vou ficar com a equação do primeiro grau. Então, olha só, resolvendo essa equação aqui, ó, simplesinho, ó, 0,7x mais 3,50. Você vai pegar esse 3,50 e passar para o outro lado, né? Então vai ficar 0,7x igual a menos 3,50. Daqui você tira o seguinte, menos 3,50 dividido por 0,7 vai dar o quê? Isso aí, menos 5. Então, graficamente, isso indica onde o eixo x é cortado. Lembra que eu falei para vocês em cima aquela hora? Então tá aqui, ó. Agora outra coisa importante aqui, ó. Olha aqui onde o eixo y é cortado, no 3,5. No 3,5. Como é que eu faço isso, professor, para verificar?
Acompanhe comigo. Quando o ponto está sobre o eixo y, o x vale 0. Substitui 0 aqui, ó, no lugar do x. Vai ficar 0,7 vezes 0, vai dar quanto? 0. 0 mais 3,50 dá quanto? 3,50. Está aqui, ó, onde o eixo y é cortado. Sempre, sempre, sempre. Então, duas coisas que eu preciso saber para construir o gráfico de uma função. Coisa bacana. É calcular o zero da função, porque ele vai me dizer onde o eixo x é cortado. E eu simplesmente olhar o valor de b aqui, ó. Não preciso fazer cálculo nenhum. É onde o eixo y será cortado. O eixo y será cortado nesse ponto. 0 e o valor de b. E esse aqui, ó, é o zero da função. Beleza, galerinha? Ó, um grande abraço para vocês. Tá aí uma aula de função afim. Em breve postaremos outras aulas. Um grande abraço para vocês e bons estudos.